Deus abençoe sua vida. Eu quero trazer um tema muito polêmico aqui. Claro, diante da palavra do Senhor, né? Deixar aqui base bíblica. Também trazer conhecimentos meus, experiências e são fontes, né? Cada um com o seu pensamento, cada um com a sua decisão. Mas nós não podemos nos calar, não podemos distorcer, usando também versículos isolados, interpretando do jeito que quer. Na verdade, existe a exegese e a exegese. Então, nós temos que ver o que é exegese e o que é exegese. O que realmente está embasado na Bíblia, o que é certo, o que é errado, o que é fato, o que não é fato. Diante disso, se você tiver paciência, eu vou tocar nesse tema, homossexualismo. Seja lá homem ou seja lá mulher. O homossexualismo ele tem crescido muito mais do que antes, né? Na antiguidade já tinha pessoas que tinham contato com outras no mesmo sexo, mas no dia de hoje é tudo tão natural, é tudo tão normal, é tudo tão assim, pode, o certo é errado e o errado é certo. Então tem tido muito avanço e claro, não posso deixar de mencionar que os demônios, eles têm se alimentado muito dessa área. Eles têm recebido muitos presentes, oferendas, né, por causa dessa área. Aí alguém pode dizer e falar assim, mas eu não faço oferenda, eu não faço nada para Iemanjá, não faço nada para demônio, eu não sou de Exu, não sou de nada disso. Eu não estou falando simplesmente disso, eu estou falando também de pessoas que aderem a essa vida que é o controverso da palavra, que é cometendo torpeza um com o outro, homem com homem, mulher com mulher, automaticamente você está já fazendo oferenda a demônios, você está alimentando esses demônios. E existe um chefe que atua nisso e muitos outros que estão ali debaixo da sua a autoridade para exercer nessa área. Então nós vamos crescer muito mais. Eu tenho mais de 40 anos de idade hoje. Nós estamos amadurecendo cada dia que passa, envelhecendo, os nossos filhos crescendo, daqui a pouco os nossos filhos casam, têm filhos. Como o homossexualismo ele tem surgido? Aqui alguns versículos de base bíblica para a compreensão nossa. Eu vou pontuar apenas alguns deles, trazendo a palavra de Deus e trazendo prova de que isso é abominação ao Senhor. Eu vou chamar de portas de entrada ou fontes. Portas de entrada ou fontes. Vou ler primeiro no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 27. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus ele os criou. Criou macho e fêmea. Em outras traduções, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. É a mesma coisa. E o capítulo 2, verso 7 vai dizer: Então Adonai, Deus formou uma pessoa, Adão, que significa do pó, do solo, e soprou em suas narinas o sopro de vida, para que ele se tornasse um ser vivo. No verso 24 do mesmo capítulo 2, vai dizer assim: Essa é a razão de o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma carne. Então aqui vai deixar claro que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Passou disso, procedência maligna. Passou disso, distúrbios mentais. Passou disso, problemas emocionais. Passou disso, existe um porquê. Existe uma fonte e nós vamos ver um pouco sobre isso aqui. No livro de Levítico, eu vou deixar claro, no versículo 18, Antigo Testamento, e depois eu vou para o Novo Testamento como prova de que isso é abominação e continua sendo abominação. Capítulo 18, verso 22 do livro de Levítico. Não se relacione sexualmente com um homem como se fosse mulher.
Isso é uma abominação. Em outra tradução, diz que não é para deitar com um homem como se fosse uma mulher. E no capítulo 20, verso 13, se um homem se relacionar sexualmente, ou se um homem ficar com uma mulher, né, com um homem, né, como se fosse uma mulher, os dois cometem uma abominação, ponto vírgula, serão executados, ponto vírgula, seu sangue está sobre eles. Aqui no livro de Levítico, porque existia uma lei de execução, tanto para pessoas assim, quanto para prostitutas, tal, aquela coisa toda. Então, isso aqui continuou sendo uma prática de abominação, porque deturpou, mudou, transformou o que é certo no que é errado. Portas de entrada e fonte. Por exemplo, uma mãe grávida faz um passe num centro espírita ou numa casa de umbanda, candomblé, tá? Sem ofender qualquer ser humano, qualquer pessoa que pratica isso. E ali faz o passe, o vovô, a vovó, seja lá quem for, passa a mão, né, joga aquela fumaça e faz ali um passe, como se fosse abençoar o bebê. O bebê ele recebe uma maldição, porque existem demônios que atuam por trás disso. Por que também uma criança pode se tornar homossexual? Por uma obra de macumbaria, por uma obra de feitiçaria, por uma palavra de maldição lançada, por palavras do próprio pai, da própria mãe, ou por separação dos pais. As crianças, os filhos ficam sem nenhum apoio emocional, porque eles estão sofrendo, porque os seus pais estão separados, eles se sentem culpados da separação. Ah, mas o meu não falei que o meu filho é culpado. Você pode não ter falado, mas dentro dele, na cabecinha dele, ele se sente culpado. E isso pode trazer também portas de entradas a espíritos enganadores para aproveitar da situação. Mães que amaldiçoam seus filhos. Você não vai casar, você vai sofrer, você vai ser infeliz e se você casar, você vai apanhar. Aí a criança cresce, ela passa por uma fase na infância que vê o pai maltratando a mãe e vê brigas constantes, problemas constantes dentro de casa. Mais tarde ele fala, eu não vou casar. E aí existe uma distorção na vida dessa pessoa. A mente dessa pessoa, ela começa a ser programada, porque ela sente dor, ela sente frio, ela sente fome, ela sente sede, e tudo isso que ela está sentindo, ela não consegue ingerir. Ela não consegue o cobertor. Isso eu falo em questões de problemas dentro do lar. Não consegue o cobertor, não consegue uma comida, não consegue uma água, não consegue se alimentar, não consegue fazer nada. Isso trazendo pelo lado emocional, tá? Não é o físico de que ele realmente não come, mas pelo lado emocional, trazendo também o espiritual para cá. E aí, quando chega numa fase, ele começa a ter um relacionamento com pessoas que são tóxicas, pessoas com problema. E talvez essa pessoa, ela não é homossexual, mas é uma pessoa que leva para festa, leva para balada, leva para conhecer amigos errados, para conhecer lugares errados. E aí ela começa a entrar num ambiente tóxico, num ambiente com as pessoas tóxicas e acaba se envolvendo com pessoas do mesmo sexo. Isso pode acontecer, porque os pais brigaram, porque os filhos não conseguiu ter essa estrutura emocional para lidar. É claro, não podemos generalizar, porque existem pessoas que sofrem com a separação do pai ou da mãe, só que essas pessoas elas não vão desencadear nelas o homossexualismo. Talvez seja o vício da droga, do álcool, drogas alucinógenas, ou entorpecentes, ou outro tipo de coisa. Talvez ele vai ser agressivo, talvez ele vai virar a cabeça, né, de uma outra forma, ou talvez não. Talvez ele vai seguir a vida dele normal, como se nada tivesse acontecendo, mas dentro dele existe uma tempestade e ele precisa pôr para fora. Por quê? O que aconteceu está aqui. E talvez ele vai ter alguns
algumas atitudes, vai acontecer algumas coisas com ele sem que ele perceba que é por causa do que aconteceu na infância, pelo que ele viveu na infância. Então vamos lá. Experiências minhas. Sem contar a minha história. Nessa vida, eu tive contato com pessoas que estavam na igreja, que eram tocadores, que eram pessoas ministros do evangelho, e que foram pro homossexualismo por causa de amizade errada, porque morou com o pai e não teve uma mãe. E aí chegou uma outra pessoa, soltou uma palavra, aquela palavra entrou dentro daquele ser, e de repente ela começou a se envolver com outros tipos de pessoas e acabou virando a vida dela. Falou assim, essa vida não é pra você, isso aqui, você não tem esse negócio de ficar com homem não, seu negócio é com mulher, tá na sua cara que você gosta de mulher, tá na sua cara que você gosta de homem, tá na sua cara que é isso. E às vezes também pode ser por quê? Porque a pessoa, o adolescente, o hormônio vai mudando. Nós que já somos mais velhos, que já temos 35, 40, tem 25, 30, 40 anos, tem mais do que isso, nós sabemos que porque nós temos um grande conflito conosco dentro de nós, porque o homem vai engrossando a voz, a mulher ela começa a ter menstruação e ali os hormônios começam a ficar daquele jeito, querendo ser solto, querendo soltar. E se não tiver ninguém para ajudar, para aconselhar, para instruir, ele vai buscar infantes errados, ele vai passar a fazer coisas erradas, cometer atos horrorosos, cometer atos que para ele pode ser alívio no momento, e aí vai estar trazendo consequências mais tarde. É por isso que tem que sentar, conversar, por isso que tem que ajudar, porque o adolescente não é um aborrecente, como eu também costumava dizer, ele é um aborrecente. Não é questão, é fase. Cada um tem a sua fase, e a fase da adolescência não é fácil, gente, porque é mudanças hormonais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí existem também outros fatores que são violência sexual. Né? Crianças que nasceram no berço evangélico foi violentados por pastores, até talvez pode ser que não tenha tido aquele ato, mas teve o toque, né? Fez ele fazer algumas coisas. E isso ele guardou, não falou pra ninguém, foi ameaçado, ficou com medo. E aí, com o tempo, aquilo ali, a mente dele foi se transformando. Ele começou a ter ódio, ele começou a ter raiva. Ele não conseguiu pôr pra fora, ele não conseguiu confessar, ele não conseguiu transferir a dor dele para fora para ele ser curado, para ele ser tratado. E aí ele vai e entra nessa área do homossexualismo. Também pessoas que foram casadas e que sofreram num casamento, sofreram num relacionamento, e acabou que ela foi muito maltratada pelo marido. Ela casou uma vez, casou duas vezes, não deu certo, foi maltratada pelo marido, a esposa foi maltratada pela esposa, e ali encontrou compatibilidade no mesmo sexo e conseguiu sentir aquele carinho com aquela pessoa do mesmo sexo, e de repente achou que estava apaixonada, aí abandonou a esposa, abandonou o esposo e entrou nessa área. Bom, tudo isso tem um tratamento. Existem quebras de maldição que podem ser feitas, existem psicólogos que podem ajudar, terapeutas, psicanalistas que podem ajudar pessoas a mudar isso. Hoje nós vemos pessoas que entraram nessa vida, homens que até mesmo colocaram silicone e que estão desfazendo isso porque o Senhor tocou tão forte na vida delas e elas se entregaram para Deus. E isso é muito lindo, isso é tremendo, isso é poderoso. E eu vou falar uma coisa, isso é tão real que aconteceu na minha vida também. Eu sou uma mulher. Eu sou uma pessoa que foi feita pelas mãos do Todo-Poderoso. Eu sou imagem e semelhança dele. Eu sou mulher. E muitas pessoas já acharam que eu nunca ia seguir
na vida, nunca ia conseguir nada. Até hoje tem pessoas que acham que não, né? Acham que eu vivo de aparência, mas somente eu e Deus sabemos a transformação. E a gente não precisa mostrar nada para ninguém. Você, meu amigo, você, minha amiga, você não precisa mostrar nada pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pro seu pastor, pro seu amigo. Não precisa. Você precisa mostrar para você mesmo que você é capaz. Você precisa mostrar para você mesmo que você tem capacidade de mudar. Deus, ele te fez com um amor tão grande, incondicional, incomparável, disse, esse vai ser homem, esse vai ser feliz, esse vai ser abençoado, esse vai crescer na vida. Mas o que aconteceu com você mudou tudo. Talvez o que aconteceu com você mudou toda a história da sua vida e você achou que isso não é para você. Você achou que casar não é para você. Você achou que ter um relacionamento com aquela moça, você rapaz, que se apaixonou por ela durante muito tempo atrás. Aí de repente você descobriu coisas que isso foram agregando na sua vida emocional, te deixou preso, te deixou insatisfeito. E aí você começou a ter convívio com pessoas que levaram você para esse abismo. Eu chamo de buraco também, porque é um buraco, tá? Então, eu vou ler aqui também no livro de Romanos a palavra do Senhor para complemento e para dizer o quanto o nosso Deus, ele é poderoso. Romanos, capítulo 1, verso 23 em diante. Gente, quem crê que a Bíblia é a palavra do Senhor, o Senhor, ele vai te transformar. Ela não é um livro fictício, essa é a palavra de Deus. Existe um motivo para você estar vivo. Existe uma fonte para você estar nessa terra. Você acha que você é inteligente, que o seu psique guarda tanta coisa, por quê? Tem que ter alguém poderoso que tenha feito. E dele, da essência dele, você é imagem e semelhança de Deus. E Satanás deturpou, Satanás mudou isso. Romanos capítulo 1, verso 23. Na verdade, trocaram a glória de Deus imortal por meras imagens, seres humanos com seres humanos, semelhantes a seres humanos mortais, pássaros, animais ou répteis. Este é o motivo pelo qual Deus os entregou a vileza dos desejos de seu coração. Não significa que Deus quer você nessa situação, não é isso. É porque nós é que tomamos as nossas decisões. É nós que decidimos entrar nessa vida ou não. Por isso que fala, Deus os entregou, Deus deixou que eles fossem. Porque Deus não pode proibir você de fazer nada se você quiser. Você não é robô, você não é uma máquina, você é um ser humano munido de sentimentos, de emoções. Então é você que decide o que você vai receber na tua vida ou não, mas tem uma transformação. Eu vou ler o versículo 22. Alegando ser sábios, tornaram-se tolos. Versículo 24. E este é o motivo pela qual Deus os entregou a vileza dos desejos do seu coração, a ponto de o uso vergonhoso de corpos alheios. Transformaram a verdade de Deus em mentira. Qual que é a verdade de Deus? A verdade de Deus é homem e mulher, macho e fêmea. Você vai sair, homem, você vai sair da sua casa, vai se unir à sua mulher e vai se tornar uma só carne. A palavra de Deus vai falar que eles terão frutos. E o fruto, ele vai sentar em volta da mesa. É uma família, os filhos em volta da sua mesa. Então, só pode haver uma família quando um homem casa com uma mulher. E aí tem filhos. Esse é o natural. Esse é o normal. O outro lado foi Satanás que inventou. Não foi Deus, não. Tá bom? Invenção de Satanás. Transformando-se em verdade de Deus em mentira, quando adoraram e serviram a coisas criadas. O que são coisas criadas? Foi o que foi criado por Deus. Deus criou o homem. Então, foram adorou o homem querendo ficar com outro homem, adorando outros tipos de animais e vice-versa, em lugar do Criador. Ou seja, Deus, que é aquele que merece a adoração, ele foi trocado
por outros. Pessoas idolatram pessoas, seres humanos idolatram seres humanos, objetos, animais, e deixaram o Criador de lado, que é o que fez todas as coisas. E se Deus lançar fogo nessa terra, morre todo mundo, como foi feito no dilúvio. Deus pode destruir a terra, como foi feito no dilúvio. Pecado que fedes narinas. Deus, ele abomina situações como essas. Ele ama você, que é a criatura, que é o ser humano, mas ele abomina o pecado que você está nele. Então, quem quiser seguir, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Louvado seja ele para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a razão de Deus lhes ter entregado a paixões degradantes, de forma tal que as mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelas não naturais. Ou seja, mulher também que ficou com mulher, mulher que fica com animal, aquela coisa toda. E da mesma forma, homens distintos das relações naturais com o sexo oposto ardem de paixões uns pelos outros. Homem cometendo vergonhoso contra o homem, atos vergonhosos contra o homem, e recebendo pessoalmente, eles recebem a penalidade apropriada à sua perversão. Ou seja, o fim de pessoas que abandonam o que é natural de Deus para ir contra a própria natureza de Deus, eles são lançados no fogo eterno. Eles vão ser encontrados no lago de fogo, junto com demônios e seus anjos e seus comparsas. Então, eu falei sobre portas de entradas e fontes. O que é porta de entrada? É obra de macumbaria, de feitiçaria, palavra de maldição. E o que são fontes também? Problemas com os pais, problema de separação, problema de crise dentro de casa, distorções de caracteres familiares, né? São problemas de caracteres familiares, pessoas que perderam a sua identidade e quando vão procurar sua identidade acha que o homem é mulher e a mulher acha que é homem. Então aí eles distorcem, a vida delas são mudadas, a vida delas são distorcidas e elas se caracterizam de identidade de outras pessoas. Elas não têm a sua própria identidade, elas perderam. E para descobrir, para encontrar a sua identidade, é certo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu citei aqui Levítico 18:22, Levítico 20:13, Romanos capítulo 1, do 23 ao versículo 27. Então você pode tirar prova, a palavra não pode ser distorcida, tá? Não pode, as pessoas vão fazer a exegese. Exegese é o que é certo, correto, é o natural, é a palavra, o que está aqui. Exegese é a invenção do homem, que diz que tem aqui. É a distorção da palavra. Então, Deus abençoe sua vida. Assim como eu, você está me vendo aqui? Eu vivi 9 anos afastado dos caminhos do Senhor, 6 anos no homossexualismo. A minha vida toda mudou, tá? A minha vida toda mudou. Eu me vestia de homem, o cabelo de homem, eu andava como um homem. Deixa aqui pra você, o canal Semeando Vidas, você vai ver o testemunho da pastora Sara. É um testemunho lindo, tremendo. Deus mudou a minha vida e também pode mudar a sua. Deus abençoe você, em nome de Jesus.